Cara, você precisa produzir podcast. Nesse vídeo eu vou te explicar como fazer isso e o porquê também produzir hoje conteúdo em podcast. Mas antes de começar a explicar mais sobre esse novo canal, esse novo meio de comunicação, vale salientar que podcast e rádio não são a mesma coisa. É muito comum a gente ver pessoas falando que o podcast é o novo rádio. De certa forma até faz sentido, porque os dois usam o áudio como meio de comunicação, de transmitir uma mensagem. Mas o formato, o escopo do podcast e do rádio são totalmente diferentes. Uma coisa que deve ser levada em consideração também é o fato que o rádio geralmente é aquela coisa no ao vivo. Está acontecendo naquele momento e você tem que acompanhar para não perder aquela notícia, aquela informação ou aquela dica. Já no podcast as coisas ficam gravadas, ficam na internet, fica disponível. Por isso é muito interessante você produzir um conteúdo de valor. Um conteúdo, não vou dizer que é atemporal, mas um conteúdo que possa ser ouvido posteriormente. Das vantagens que o podcast oferece, ele traz a possibilidade de você sussurrar no ouvido do seu cliente. Mas calma, o podcast ele não deve ser usado para vender serviço. Geralmente o podcast tem um teor de levar valor, de informar, de ajudar o seu cliente. Porque é muito tentador saber que o seu potencial cliente ou o seu cliente está com um fonezinho de ouvido, ouvindo a sua voz, ouvindo sobre a sua empresa e você querer empurrar ali algum serviço, algum produto. Mas é muito mais interessante, muito mais valioso quando esse cliente ou potencial cliente recebe uma ajuda sua. E o podcast ele é muito interessante porque ele se torna um tripé de conteúdo. Porque uma vez que você começa a gravar o áudio, seja uma entrevista ou seja um monólogo, você também pode gravar em vídeo. E depois esse material, que inicialmente seria só áudio, se torna um vídeo para o YouTube e pode também se tornar vídeos para outras plataformas e outras redes sociais. Tá bom, Magdiel, você já me convenceu que eu preciso fazer e que é relevante fazer um podcast nos dias de hoje. Mas eu não tenho um estúdio de áudio na minha casa. Como é que eu vou fazer isso? Cara, você não precisa de um estúdio. Você precisa só de 3 coisas para você começar a produzir podcast. Conteúdo, ou seja, dominar alguma área e vou colocar entre parênteses, não dominar apenas o conteúdo, mas dominar também o perfil do cliente que você quer atingir. Segundo, um celular e por último, você precisa de uma plataforma digital para distribuir esses áudios. Que no nosso caso a gente usa a Anchor. Beleza, você já tem um conteúdo, você entende o perfil do seu cliente. Cara, deixa eu pegar aqui, velho. Pega o celular, grava o seu áudio. Se você quiser um áudio um pouco mais refinado, talvez use o fone de ouvido, aquele áudio um pouco mais próximo da sua boca. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, 2020, tô datando esse vídeo porque eu não sei quando é que você vai estar escutando ou vendo esse vídeo, o celular tem sido uma fonte de áudio muito interessante pra gente. Como nós não podemos entrevistar as pessoas, estar no mesmo ambiente que elas, eu peço que numa gravação de vídeo, quando a gente está conversando, elas deixem o gravador do seu celular ligado para captar da melhor forma o áudio delas e depois elas me enviam esse áudio e eu faço a mixagem, faço a edição. E uma coisa muito interessante também, que eu acabei não citando aqui para você, é a parte da edição do seu áudio. Você não precisa dos programas mais prós para editar um áudio. Hoje em dia, com muita facilidade, até mesmo no próprio celular, você consegue fazer cortes e exportar esse áudio. Então, eu não vou dar dica aqui de qual o melhor aplicativo, porque uma pesquisa, um Google rápido você pode encontrar. E quero abrir um parênteses aqui para vocês. Busquem ao máximo fazer podcasts interativos. Se você conseguir entrevistados, seria muito legal, seria muito melhor do que você ficar só fazendo conteúdo solo. Eu não estou dizendo que isso não tem poder ou potência para atingir o seu cliente. Mas quando você traz um convidado, você também traz com ele o seu público, os seus fãs. Então você acaba aparecendo para mais pessoas de forma orgânica. E uma vez o áudio gravado, você editou já esse áudio, essa entrevista, ou apenas o seu áudio, você vai para o Anchor. E eu vou mostrar agora para você na prática como é que você pode subir o seu áudio para todas as plataformas de áudio possíveis. Você vai fazer seu login ou se cadastrar para você ter acesso a todas essas ferramentas. Ele é um site em inglês, então se tiver alguma dificuldade, só traduzir para o português, ele é bem responsivo. E aqui é o nosso painel de controle, digamos assim, o que nós temos de melhor dessa plataforma. Ela organiza, ela envia, ela inclusive grava e capta seu áudio se for necessário. Nesse caso, nós vamos apenas subir um áudio de um podcast que nós já gravamos para facilitar também aqui a agilidade desse vídeo. Mas, cara, é uma plataforma muito completa. No momento a gente quer só mostrar mesmo nosso processo de subir um áudio, então vamos seguir. Salvar episódio. E aqui, cara, uma vez que você já subiu o seu áudio, você vai colocar o título desse episódio,
é muito interessante. Não suba o seu podcast só por subir, coloque um título, até mesmo um subtítulo, prepare um textinho breve sobre o conteúdo que vai ser abordado nesse podcast. Você pode também publicar agora, né? Ou programar também essa publicação, esse podcast, caso você já esteja com ele totalmente preparado. Isso é muito legal. Carregue também uma thumbnail, uma capa. Toda a identidade visual é bem-vinda, todo cuidado com cada detalhe é muito bem-vindo. E aí você pode colocar também o número da temporada e também o número do episódio. Isso é muito interessante porque mostra, de certa forma, uma constância e uma evolução do seu conteúdo. É sempre interessante você colocar, se o conteúdo for explícito, é bom você marcar para que não haja nenhum problema aí com as plataformas, tá bom? E aí você pode salvar um rascunho ou publicar agora. Esse publicar agora é que ele vai subir o seu áudio. Se ele estiver programado, ele vai ser programado também. E aí você já pode observar o seu podcast no ar. E depois, assim, ele vai entrar no Spotify, no podcast da Apple, enfim. Ele te dá também uma base de análise de quantas pessoas assistiram, de quantas curtiram, compartilharam o seu material. E aí depois você vai lá nos seus episódios para analisar os dados. Ele vai estar lá. O nome do episódio, ele vai aparecer e vai aparecer todos os outros dados que são relevantes para você. Caso você queira apagar também o material, é só apagar. Viu só como é fácil? Você não tem mais desculpa de não produzir um podcast. Seja você sozinho ou seja com o entrevistado, de preferência com o entrevistado, você irá conseguir levar ainda mais valor para os seus clientes e potenciais clientes. E mais do que isso, ajudará o seu mercado a evoluir e valorizar o seu trabalho.